Bom dia a todos, Shabbat Shalom, bem-vindos mais uma vez a Beit Peniel de Fortaleza e hoje com mais uma reflexão sobre a Torá do Eterno. Estaremos fazendo o estudo da porção Pinhas, porção Pinhas que se encontra no livro de Bamidbar, capítulo 25, versículo 10 até o capítulo 30, verso 1 do livro de Bamidbar, livro de Números. Então, sem mais delongas, vamos começar fazendo uma introdução sobre o final da porção anterior, a porção de Balaque, que foi no final dessa porção de Balaque onde Pinhas ele entrou em cena, onde é relatado o ato heróico, o ato de zelo que Pinhas fez para cessar uma praga e assim acabar com a mortandade entre o povo de Israel. Então, no final da porção da semana passada, a porção de Balaque, nós aprendemos sobre as mulheres midianitas que tentaram seduzir os homens do povo de Israel a adorar Baal-Peor, e muitos foram, para esse caminho, Baal-Peor, que era um ídolo pagão. A estratégia para seduzir os homens surtiu efeito e já provocara uma morte de 24 mil pessoas, por uma peste divinamente enviada. Ou seja, o Eterno ele está no controle de todas as coisas e tudo acontece debaixo da permissão do Eterno. Então, o Eterno ele viu a praga e ali a mortandade conseguiu matar 24 mil pessoas do povo de Israel. Então eu queria ler o final da porção lá de Balaque, para depois nós entrarmos de fato na porção de Pinhas. Você vê que ele aparece no final da porção e depois vem uma porção com o seu nome, que é a porção que nós vamos fazer o estudo hoje, a porção de Pinhas. Lá no versículo 25, no capítulo 25 do livro de Bamidbar, no livro de Números, já o finalzinho da Parashá Balaque, diz assim: esteve Israel em Shitim, e começou o povo a errar com as filhas de Moabe. Convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se aos seus deuses. E juntou-se Israel a Baal-Peor, e acendeu-se o furor do Eterno contra Israel. E disse o Eterno, na presença de todos, e disse o Eterno a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os diante do Eterno, na presença de todos, e retirar-se-á o ardente furor do Eterno de Israel. E disse Moisés aos juízes de Israel: matai cada um aos homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos a Midianita diante dos olhos de Moisés e diante dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda da reunião. E viu Pinhas, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, e levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão, e foi atrás do homem de Israel na tenda, e atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre, e se deteve a mortandade dos filhos de Israel, e os que morreram da praga foram 24 mil. Então aqui nós vemos Pinhas aparecendo pela primeira vez na história, fazendo esse ato de zelo pelo povo de Israel e em prol da santidade do Eterno. Então, nós vemos que a história da porção final da porção de Balaque, tem seu clímax com Zimri, que é um príncipe da tribo de Shimeon. Ele é flagrado tendo relações pecaminosas com a Cosbi, uma princesa medianita, bem no meio do acampamento israelita, uma afronta aos líderes do povo de Israel e a todo o povo de Israel. Pinhas, o neto de Arão, reage tomando uma lança e golpeando os dois parceiros pecadores, pondo um fim à praga.
E assim, né, nós podemos iniciar então a porção desta semana, né? Porção de Pinhas, que recebe o nome do neto de Arão, o seu ato zeloso, né? O seu ato destemido, corajoso, heróico. Mas muitos classificam o ato de Pinhas como um exagero, né? Para muitos comentaristas, que Pinhas fez foi exagerado, foi feito de forma fanática, né? Vamos analisar se de fato é isso, né? Já adiantando, eu creio que não. Pinhas, na realidade, ele agiu sem nenhuma objetivo próprio, né? Sem ego. Ele agiu de fato para proteger o povo que estava morrendo por conta da praga. Então vamos ler a introdução aqui da porção de Pinhas, o livro de Bamidbar, no livro de Números, capítulo 25, verso 10, e diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Pinhas, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Então o Eterno ele já afirma que Pinhas, ele aceitou o ato de Pinhas, porque o ato que Pinhas fez desviou a ira do Eterno, da mortandade, né? Versículo 12. Portanto dize, eis que eu lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele, para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétuo. E aqui, Pinhas, ele ganha duas coisas muito importantes na sua vida e na vida dos seus descendentes, né? Uma aliança de paz e uma aliança de sacerdócio perpétuo, né? Pinhas, ele é contemplado em recompensa do ato que ele fez. E por que isso? O versículo continua: porque zelou por seu Deus. Vendo aqui, ó, ele zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita era Zini, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos Simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbi, a midianita, filho de Sur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. Falou o Eterno a Moisés, dizendo: afligirei aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. E foi depois da mortandade, e falou o Eterno a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. É interessante que a porção ela ganha o nome de Pinhas, mas fala muito pouco de Pinhas. A porção, na realidade, só vai tratar diretamente do nome, né, de Pinhas, logo no início, quando ele diz que ele desviou a ira do Eterno, e por conta disso ele ganha uma aliança de paz e um sacerdócio perpétuo. Depois a porção ele vai tratar de outros assuntos, né, que aparentemente não estão conexos com o nome de Pinhas, né. Vai tratar do censo, é feito um novo censo com o povo, e depois desse censo, né, que é nomeado, né, as quantidade de cada homem, né, em cada tribo. Depois do assunto sobre o censo, a porção passa para a repartição da terra de Israel entre as tribos. E aqui na questão da repartição das terras, né, é citado algumas coisas bem interessantes que nós vamos abordar. Depois passa para o assunto das filhas de Zelophehad, onde elas eram 5 irmãs. O pai faleceu, né, e não deixou descendente homem, e elas reivindicam a herança da terra para elas. E depois a porção passa para relatar, né, que Moisés partirá, ele não vai, né, entrar na terra de Canaã. É aqui que é dada o aviso, né? O Eterno fala com Moisés e diz isso. E a porção se encerra com a indicação
das festividades do Eterno, das solenidades do Eterno novamente aqui nessa porção. Então, assuntos aparentemente desconexos com o nome da porção, a porção de Pinhas, né? Mas o que de fato trata a porção de Pinhas? Na realidade são tantas coisas maravilhosas que trata essa porção, tantos ensinos poderosos e práticos para as nossas vidas, né? Que 1, 2 ou 3 horas seria pouco para a gente falar de todo o conteúdo da porção e ainda assim faltaria tempo, né? Mas se colocarmos uma lupa do que de fato trata a porção de Pinhas, nós vamos ver que a porção de Pinhas trata sobre o futuro e trata sobre herança. Então esses dois pontos, né, nós observamos muito fortemente nesta porção: o futuro e sobre herança, né? Futuro com Israel de fato sendo luz para as demais nações, né? E herança, né, que é tudo o que representa o povo de Israel, a Torá, tudo que de fato tem valor e que de fato traz vida para as nossas vidas, tudo que de fato traz transformação, traz cura, traz libertação para qualquer nação e para qualquer indivíduo. Então, a gente dá para ver muito claramente, né, a porção tratar sobre isso, né, sobre o futuro e sobre herança. E aqui eu queria dar uma pequena pausa e depois voltar para a porção e abordar um outro assunto que também está conexo com a porção, mas a gente vai tratar um pouquinho mais na frente também. Mas já queria adiantar um pouco, né? Em que momento nós estamos? Quando eu faço a pergunta em que momento estamos, eu estou falando de tempo, né? Em que tempo nós estamos vivendo, né? Nós como povo de Israel, nós como estudantes da Torá, nós como praticantes da Torá, nós como praticantes do judaísmo, né? Em que momento nós estamos? Acabamos de passar por o jejum do dia 17 de Tammuz, né? E nós entramos em um tempo de 21 dias que ele é conhecido como o Ben Hametzarim. Ben Hametzarim são 21 dias onde ocorreram coisas trágicas com o povo de Israel. Esses 21 dias ele é chamado de os dias de angústia, os dias de aperto, né? Porque nesses dias aconteceram coisas terríveis com o povo de Israel, que nós vamos ver o que foi. Então, Ben Hametzarim, ele advém de um versículo do livro de Lamentações, né, escrito pelo profeta Jeremias, né? O terceiro verso do capítulo 1 do livro de Jeremias diz assim: Yehudá foi para o exílio por causa do sofrimento e grande servidão. Todos os seus perseguidores o alcançaram entre os estreitos, ou em muitas versões entre as angústias ou entre as dificuldades. Todos esses termos eles são adequados, né, para falar o que de fato estava acontecendo com o povo de Israel. Então coloquei aqui o slide. Então eu coloquei aí o slide, né? Ben Hametzarim é um período de 21 dias que nós adentramos no dia 17 de Tammuz. Ele vai do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av. Nesse período ocorreram coisas terríveis com o povo de Israel, né? E aí essa imagem eu trouxe de propósito, né? Uma mulher de costa, né? Ela tentando atravessar, né? Tentando romper muralhas, né? Romper dificuldades, né? Por que eu trouxe ela? Porque vai se relacionar com as filhas de Zeloferhad, que reivindicam uma porção de terra para si. Então é nesse período que nós estamos, né? E
do versículo que eu falei, do livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ele agora habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o alcançaram entre as dificuldades, né? Em muitas traduções, entre os estreitos ou entre as angústias, né? Dependendo da tradução, vai ter essas palavras. Para mim elas são adequadas, né? Então, e se a gente for ver ainda mais lá formos ver mais ainda no capítulo 1 dos Lamentações, é um capítulo bem forte, né? E bem atual. Se formos ver hoje a situação do povo de Israel, continuamos, né, na Galute, continuamos no exílio, esperando a Geulah, esperando a redenção. Então, ainda não veio a redenção, não por conta que o Eterno não quer, não por conta que o Eterno ele não está pronto para fazer com que o povo termine esse exílio, mas depende de nós, depende de ação nossa, depende de como nós estamos percebendo a vida e vivendo a vida, né? Você vê que Pinhas, ele percebeu, né, a morte no arraial de Israel, ele agiu de forma enérgica, de forma zelosa, de forma heróica e acabou com a mortandade. E ali o povo ele pôde continuar sua história rumo, né, à conquista, rumo ao recebimento da sua herança que era Canaã. Então, com relação ao Ben Hametzarim, é declarado na Haftará desta porção, a porção de Pinhas, né, que aqui também já inaugura, a gente já entra também num tempo interessante, né, que vai desembocar lá em Rosh Hashanah, a primeira porção, a primeira Haftará de admoestação. Então, nessa porção de Pinhas, nós vamos ter a primeira Haftará de admoestação, que se encontra lá em Jeremias 1, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. E depois dessa primeira Haftará de admoestação, teremos mais duas Haftarotes, né, de admoestação. Porção Matot Masei na Parashá de Devarim. E quando for na Parashá de Devarim, o Shabat, quando chegar nesse dia, vai ser o Shabat Razon, o Shabat da visão. Porque após o Shabat Razon, após o Shabat da visão, quando iremos ter a terceira Haftará de admoestação, no Shabat seguinte, que é o Shabat de a Parashá de Vaet Hanan, que também tem um nome para este Shabat, Shabat Nahamu, né? Nahamu vem de consolo, de consolação. Nós teremos 9, né? Deixa eu pegar aqui o número correto para não me equivocar se é 9 ou se é 7. Nós teremos 7, né? Não 9. 7 Haftarotes de consolação. E aí entraremos no novo ano civil, né? Que será Rosh Hashanah, ou a festa de Yom Teruah, que é o nome bíblico, né? É o nome correto para a festa. Ok? Então, na Haftará dessa porção, da porção de Pinhas, né? É interessante que ele vai dizer assim, lá no capítulo 1, versos 11 e 12 de Jeremias, ele diz assim: vi um bastão de madeira de amendoeiras. Aliás, diz assim, viu Jeremias um bastão de madeira de amendoeira. O Eterno disse a Jeremias: você observou bem, pois eu me apresso, né? E lá a palavra ele viu um choqued, que é a palavra para amendoeira, e ele diz shaked, que é pressa, né? Da mesma raiz de shekedim, de amêndoas, né? Para cumprir minhas palavras sobre a destruição do Beit Hamikdash. Então, se liga, esse período que nós entramos, né? Esses 21 dias, 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, com essa Haftará, primeira Haftará de admoestação. E lá na frente nós iremos voltar para continuar tratando do Ben Hametzarim e ligando com as festividades do Eterno e alguns segredos que temos com relação a
este período. Então, algo muito poderoso, importante e que nós devemos estar atentos para observar no tempo que estamos vivendo, né? Temos sempre que estar conectados com os tempos do Eterno, de olho em Israel, né? Sempre ligado nessa conexão para não deixarmos passar nada que o Eterno tem e quer para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Então voltemos aqui para Pinhas, né? Voltando de Pinhas, diz assim: aqui lemos sobre a recompensa do Eterno a Pinhas, uma bênção de paz e um eterno sacerdócio. Veja, Pinhas, ele comete um ato de assassinato e é recompensado com uma aliança de paz e um sacerdócio perpétuo, né? Nos tempos de hoje, fomos vivenciar, se formos escutar ou ter notícia de um evento desse, é algo assim que, mas como pode ser isso? Nós temos que ter muitos argumentos para explicar como se dá isso, né? Mas a Torá, ela é de fato a Torá da vida, né? Então, estranhamente, embora essa discussão ocupe apenas uma parte de uma curta seção da porção da Torá, como eu falei, basicamente é só aqui que se trata de Pinhas e o resto são outros assuntos, né, que não tem nada a ver com Pinhas, aparentemente, né? Mesmo assim, a porção inteira recebe o nome de Pinhas. Não somente isso, se a porção da Torá tem de receber o nome de uma pessoa, aparentemente faz mais sentido incluir todo o episódio de Pinhas, né, do seu ato heróico, até a recompensa do Eterno, tudo em uma só porção. Mas não foi feito assim. Na divisão das porções, né, o ato de Pinhas ficou lá na porção de Balaque e a recompensa de Pinhas ficou na porção de Pinhas, né? Por que isso? Por que esta separação? Porque seu ato corajoso foi discutido na semana passada na porção de Balaque e sua recompensa é descrita esta semana na porção de Pinhas. Talvez a divisão da Torá do episódio em duas porções seja uma tentativa de ensinar-nos uma lição. E de fato aqui tem uma lição para nós. Por que o ato de Pinhas está numa porção e a recompensa pelo ato que ele fez está em uma outra porção? Pinhas matou Zirim por uma razão e apenas uma razão. Ele sabia que era a coisa certa a fazer. Então, que lição é essa para as nossas vidas, né? Sempre fazer a coisa certa a ser feita, a despeito das consequências. A despeito se aquilo ali vai nos trazer algo bom ou algo ruim. A despeito se aquilo dali vai nos trazer uma recompensa ou não teremos recompensa. Pinhas, ele pega a lança, atravessa duas pessoas nessa lança, matando-as, né? E não dá para imaginar que ele, eu vou fazer isso porque eu vou ter uma recompensa de uma aliança de paz com o Eterno, eu vou ter uma recompensa de um sacerdócio perpétuo, né? Será que ele fez com essa intenção? Será que ele sabia que fazendo aquilo ali, a recompensa seria essa? Com certeza, Pinhas, ele não sabia. Mas com certeza, ele estava fazendo a coisa certa. E essa é a grande lição para as nossas vidas. Sempre fazer aquilo que é certo. E fazer aquilo que é certo, nem sempre é agradável. Nem sempre é confortável. Nem sempre vai nos deixar bem visto perante o mundo, ou perante a nossa família, ou perante a sociedade, ou perante nossos colegas de trabalho, ou até mesmo perante a nossa congregação. Fazer o que é certo tem um alto preço, e fazer o que é certo requer maturidade. Fazer o que é certo requer elevação espiritual. Fazer o que é certo requer uma consciência de que de fato nós viemos fazer aqui. Qual o nosso papel? Qual é a nossa posição? Alguém tinha que tomar uma atitude e impedir que as mulheres midianitas causassem a morte de toda a nação judaica. Veja,
aqui está um ponto que é central. Se alguém não tivesse levantado para fazer o que Pinhas fez, era capaz de todo o povo de Israel sucumbir ali naquela situação, né? Onde foi liberado uma mortandade, onde foi liberada uma epidemia que já tinha matado 24 mil pessoas. Você imagine, num acampamento, 24 mil pessoas já tinham morrido. E Pinhas, ele teve a visão do anjo da morte. E com a visão que ele teve do anjo da morte, ele resolveu agir e fazer o que é certo, né? E ele agiu e fez o que é certo. A ação de Pinhas foi motivada no mais alto nível. No mais alto nível. Então, quando você vê comentários, Pinhas ele foi fanático, Pinhas ele exagerou. Não, ele estava agindo no mais alto nível espiritual. Tanto é que a recompensa dele foi uma aliança de paz, uma aliança de shalom e o sacerdócio perpétuo para ele. Olha só que coisa tremenda. Pinhas não agiu por autogratificação. Ele não deve ter feito aquele ato com prazer, com um sorriso no rosto. Ele não deve ter feito aquele ato, né, com satisfação. Mas ele fez aquilo que tinha que ser feito para acabar com aquela praga que estava matando o povo. Não fez porque desejava que uma porção da Torá recebesse seu nome. Vou fazer e vou receber uma porção da Torá, vai ter meu nome. Eu creio que não passou isso pela cabeça de Pinhas. Ele o fez apenas para a santificação do nome do Eterno de seu povo. Tudo em prol da santidade. E santidade é separação. Santidade é separação. É separar o santo do profano. É separar o puro do impuro. Por isso que o ato está numa porção e a recompensa está em uma outra porção. Separação. Ao separar a ação de Pinhas de sua recompensa, a Torá está nos ensinando que Pinhas não previu ou mesmo se preocupou em receber uma recompensa do Eterno. Sua ação foi realizada por seu próprio mérito. Ou seja, Pinhas, ele estava ali colocando em jogo seu destino, estava colocando em jogo a sua reputação. E quantas vezes achamos-nos fazendo algo não porque é a coisa certa a fazer, mas porque desejamos receber algum tipo de recompensa. Você vê como é algo que requer maturidade, consciência espiritual, elevação espiritual. Às vezes fazemos aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito, mas esperando uma recompensa. Esse não é o nível mais elevado que se requer de um filho de Deus. Nós devemos fazer o que é certo por causa que é certo. E ponto. Se tivermos recompensa, Baruch Hashem. E se não tivermos recompensa, Baruch Hashem também. É fazer o certo porque é o certo. E deixar de fazer o errado porque é errado. E ponto final. Quantas vezes fazemos algo apenas para destacar o nosso ego? Porque aquilo ali tem um prazer oculto. Aquilo ali tem um prazer escondido. O que a Torá está nos ensinando através de Pinhas é que devemos tentar fazer as coisas com mais empenho e simplesmente porque sabemos que isso é o certo. Esta é uma grande lição que nós já podemos extrair logo aqui no início da nossa porção. Nossa recompensa virá na hora certa. Não devemos fazer boas ações apenas para ver nosso nome brilhar. E como eu disse, se tiver recompensa, se for o fato do nosso nome brilhar, que seja para a glória do Eterno, que seja para o engrandecimento do povo do Eterno, do nome do Eterno, e não para o nosso próprio engrandecimento ou para o nosso próprio ego. E aí nós já podemos caminhar para o segundo assunto que a porção trata,
que é o censo. Logo após Pinhas receber a sua recompensa, né? E aí vai tratar do censo que é feito do povo. Esse aqui é o segundo censo que é feito depois que o povo sai, depois que o povo sai do Egito. O primeiro censo, a contagem do povo deu 603.550. Quando o povo sai do Egito, que é feito o primeiro censo, é contado o povo e é dado 603.550 pessoas. Se a gente for somar 603.550, né? 6 mais 0 mais 3 mais 5 mais 5 vai dar 6 mais 3, 6 mais 0, 0, 6 mais 3, 9, 9 mais 5 dá 14, 14 mais 5 dá 19, 19 mais 1 dá 10, e 1 mais 0 vai dar 1, ou seja, quando o povo sai do Egito, e quer contar e dá 603.550, o povo sai como 1. Então o povo sai como realmente um povo. E o Eterno leva o povo para o deserto, cuida do povo no deserto, faz milagres para o povo no deserto, entrega a Torá para o povo no deserto. Depois desse episódio, e aí é novamente contado o povo, a contagem dá 601.730 pessoas. Ou seja, o povo diminuiu um pouquinho, né? No deserto nasce gente, morre gente, morreu muita gente também por conta, né, dos erros do povo. E aí se a gente for fazer a contagem, né, fazer a redução gemática também, como nós fizemos da primeira contagem, 601.730, 6 mais 0, 0, mais 1, 7, mais 7, 14, e mais 3, 17. 17, 1, mais 7 dá 8, ou seja, dá 8 quando é feita essa segunda contagem aqui na porção de Pinhas. O que é 8? O 8 vai conectar com as festas do Eterno, por isso que na porção também é tratado novamente das festas do Eterno, e vai também tratar com a Sefirá de Biná, que é a oitava Sefirá, a oitava Sefirá de cima para baixo, com a ação de Malhut até em cima é a oitava Sefirá. Então veja aí, veja que tudo tem uma conexão. E interessante que se a gente pegar, né, o número 603.550, que foi a contagem do primeiro povo, e diminuir dessa segunda contagem, 601.780, vai dar 1.820. E 1.820 é 26 vezes 70. 26, que é o tetragrama, e o Revav Re, vezes 70, que é 70 nações. Ou seja, mostrando que de fato o povo de Israel estava ali representando toda a humanidade, né? Nas suas lutas, nos seus desafios, nas suas dificuldades, né? Nos seus impedimentos de fato ser aquilo que tem que ser e cumprir, né, o papel, o propósito para o qual foi levantado e criado. Então dá 1820, né? Eu vou dividir por 26, dá 70, representando as 70 nações. E Israel ainda tem esta missão, ainda está, né, nas mãos de Israel esta tarefa de ser luz para as demais nações, né? E a porção de Pinhas, ela é sempre estudada no mês de Tammuz, né, que é o mês que nós estamos, e durante os Ben Hametzarim, que eu falei no início, os 21 dias, né, ou 3 semanas, né, de aperto, de angústias, de dificuldade, nós iremos estar falando daqui a pouco. E é interessante aqui na contagem que é feita, né, tem alguns detalhes que nós não devemos passar em branco, certo? Primeiro detalhe está lá no capítulo 26, no verso 9. 26, 9 diz assim: e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirã. Estes, Datã e Abirã, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a briga contra Moisés e Arão no grupo de Cora, quando fizeram brigar o povo contra o Eterno.
A terra, abrindo sua boca, tragou juntamente com a Cora, morrendo aquele grupo. Quando o fogo consumiu a 250 homens, servindo de advertência. E os filhos de Cora não morreram. Olha só que coisa interessante. Porque lá na porção de Cora é dito que toda a casa de Cora é tragada, engolida naquele episódio. E aqui a Torá está dizendo que os filhos de Cora não morreram. Não morreram. Então você vê como o Eterno, ele sabe fazer separação entre as atitudes e os comportamentos das pessoas. Por que os filhos de Cora não morreram? Porque os filhos de Cora, eles não aderiram àquela rebelião. Eles não concordaram com aquilo que Cora estava fazendo. É dito no episódio lá de Midrash que Moisés, quando foi falar com Cora, Cora não se levantou, nem ele, nem a mulher, mas os filhos dele se levantaram, em respeito, em honra a Moshe. E por isso, eles tiveram essa recompensa de não morrer naquela rebelião. E se formos ver o livro de Terlim, o livro de Salmos, né, vamos ver muitos salmos compostos pelos filhos de Cora, salmos belíssimos, né, e que vale a pena a gente dar uma conferida depois, né? Então os filhos de Cora, eles não morreram naquela rebelião. Teve que o Eterno, ele fazendo distinção do comportamento dos pais e dos filhos, né? Os filhos não pagando pelos erros, pelo pecado dos pais, né? Muito interessante isso daqui, porque o Eterno, ele não é mesquinho, né? Baruch Hashem. Outra coisa interessante aqui, quando fala aqui da contagem do povo, né, é que quando ele vai citando o nome das famílias, a Torá os denomina em hebraico como Hanô Hahanuhi. Ou seja, se a gente vai para o texto original, a gente vai ver que cada família, ela começa com o Re e termina com o Iud, ou seja, Iá. Então o Eterno, ele põe o nome dele em cada família ali, algo que é interessantíssimo, né? Tem aqui um texto que eu vou mostrar adiante, mas só para vocês verem, depois eu vou voltar. Ó, aqui, se você pegar aqui, capítulo 26, aí tem lá a segunda. Esse segundo aqui é a segunda aliá, né? Ele vai dizer, ó, os filhos de Ruben, de Hanô, a família dos Rahahonitas, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, que é esse texto que eu estou falando. Aqui, ó, Sheni. Vem aqui, ó, Reuven, Berro, Israel, Binei, Reuven, Hanohe, Mispahot, Nohi. Aí você vê aqui, ó, o Re e o Iud no final, ou seja, o nome de Iá. Ele faz isso com todas as famílias, né? Algo tremendo, né? Algo assim bem simbólico, ou seja, o nome do Eterno está no nome de cada família de Israel, né? E Iá, que é Iud e Re, somatória dele dá 15, né? Ou seja, e 15 é o mundo superior, o mundo das causas, ou seja, o Eterno, ele quer que nós nos encontremos no seu trono, porque o Yud Rei, ele está no trono do Eterno. O Eterno, ele quer que nós nos encontremos nesse trono, fazendo parte das causas e não das consequências, né? Interessante nós sermos causa e não consequência das coisas. E outro ponto interessante também, ainda sobre a contagem do povo aqui no censo, é quando ele vai falar da família de Tzloferrad, que ele vai tratar de todas as filhas. Deixa eu só localizar aqui onde está, quando ele vai falar de Tzloferrad, que é lá na família de Menash. Só um momento para localizar. Baruch Hashem.
Nada, nenhuma palavra da Torá está à toa, né? Então ele vai indicando como as coisas vão acontecendo. Deixa eu ver aqui. Onde está você? Tá lá no versículo 33. Então vamos aqui no versículo 33, que ele vai falar 26, capítulo 26, capítulo bem longo, capítulo 26, versículo 33, vai dizer assim: Itzloferrad, filho de Refe, não tinha filhos, senão filhas. E o nome das filhas de Itzloferrad, Macla, Noa, Hogla, Milca e Titsa. Estas são as famílias de Menashe, os que foram deles contados. Você vê que se for ler todas as famílias que entraram no censo, né? Não tem, na maioria não tem esses detalhes, né? Então ele fala esses detalhes sobre os filhos de Cora e tem esses detalhes sobre os filhos as filhas de Itzloferrad, né? Lá na frente elas vai fazer uma petição para Moisés sobre a herança, né? Que ela tinha para elas. Então avançando. Deixa eu só voltar aqui o slide que eu tinha avançado para mostrar. Porque nós vamos agora ver umas coisas interessantes sobre Pinhas, né? Você vê que eu estava falando que nada está desconexo. Então aí no slide você está vendo, né? Pinhas, gematria de Pinhas é 208. Pinhas, ele, neto de Arão. Arão está na coluna esquerda da árvore da vida junto com Yitzhak. Então Pinhas, ele tem a mesma gematria 208 de Yitzhak. Yitzhak representa a Sefirá de Gevurah, ou seja, de rigor, de juízo. Foi por isso que Pinhas ele foi usado para trazer esse juízo para Zimri e Cosbi. Porque ele tem conexão com Yitzhak, com a Sefirá de Gevurah. Só que Pinhas, ele recebeu o sacerdócio perpétuo. Não é função do sacerdote trazer morte e se vida, né? Mas por que ele faz isso? Aí a gente pode voltar de novo lá no slide e ver. Olha, o que foi que Pinhas viu? O anjo da morte. Morte em hebraico é Mavet. Ou seja, o que foi que Pinhas viu? Pinhas viu o anjo da morte. Se a gente pegar a palavra Mavet, a primeira letra da palavra é um men. É um men. O men vale 30. Então se eu pegar, né, 208, que é a gematria de Pinhas, que é a mesma gematria de Yitzhak, e eu somar a 30, vai dar 248. E aí 248 é a gematria de Avraham. Ou seja, o cara que Pinhas estava fazendo, ele estava levando misericórdia, ele estava levando para o lado direito da árvore da vida, né? Que é 248, que é a gematria de Avraham, ou seja, Resed, né? E qual foi o instrumento que ele usou para isso? Foi uma lança. A lança em hebraico é Romá, que também tem a mesma gematria de Avraham, 248. Olha só que coisa importante. Então não tem, você vê que não tem ponta solta no hebraico, não tem ponta solta na Torá. Está tudo conectado. Então ele pega uma lança, que é a Romá, gematria 248, né? E aí ele faz o ato, né, de matando Zine e Cosbi, né? E aí a mesma gematria de Avraham, que é Reset. Então, na realidade, o ato de Pinhas não foi um ato de fanatismo, mas de zelo, porque ele estava querendo trazer misericórdia, Reset, para que o Eterno tivesse misericórdia. Tanto é que o Eterno teve, dando a ele uma aliança de paz e um sacerdócio perpétuo. E veja, 248 também é o número de palavras que tem Shema Israel.
É como se ele estivesse dizendo: ouve Israel, o Eterno é o teu Deus, o Eterno é um. Sai da idolatria, sai dessa situação, né? Ou seja, 248 também, que é o número, né, de componentes da alma com o nosso corpo físico, dá 248. Então, tudo conectado aí nessas palavras e suas gematrias. E aí, avançando mais um pouquinho, nós temos aí o início da porção, certo? Então tem duas palavras, aliás, a gente vai ver tem mais uma no próximo slide. Nós vamos ver três palavras que eles têm um ponto a ser observado quando a gente está lendo o texto original. Então eu trouxe aí uma cópia do livro da Sefer, né? Veja, no primeiro ponto, começando aqui no início, lendo, vai dizer: vai da Adonai El Moshe Lemou Pinhas ben Eleazar. Então, aí no nome de Pinhas, você vê que o Iud ele está bem pequenininho, não está no seu tamanho original. Por que o Iud aí em Pinhas está menor do que de costume? Então isso aí é um sinal. Então aí há um sod, há um mistério para a gente observar por que aí em Pinhas o Iud está menor. Por que está menor? Por que está menor? Há coisas nas nossas vidas que nós devemos estar sempre observando. E uma delas é a humildade. Então, Pinhas, ele era humilde e fez este ato de forma também humilde. Por isso que o Iud está ali um pouco menor, né? Ou seja, nós temos que deixar de lado a nossa agenda e adotar e abraçar a agenda do Eterno. Foi o que Pinhas fez. Então ele foi humilde. Ele disse: eu vou deixar de lado a minha agenda, vou deixar de lado, né, aquilo que de fato, né, eu tenho para mim, para abraçar a causa do Eterno e ser de fato um instrumento para o povo do Eterno, para a causa do Eterno, para o reino do Eterno aqui neste mundo. Por isso que o Iud ali está menor, porque ali é um sinal de humildade que tinha para Pinhas. Então esse aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vê lá na palavra Shalom. Você vê que na palavra Shalom, o Vav ele está partido. Nós pegarmos uma Bíblia, uma Torá Kasher, esse Shalom vai estar com o Vav partido. Por que o Vav está partido? Então aí é mais um sinal, tem mais um segredo aí. Então ali o Vav na palavra Shalom está partido porque para nós fazermos paz do mundo de cima com o mundo de baixo, né, nós precisamos, né, ocupar o espaço que nos é reservado. Então ali tem um espaço no Vav. O Vav está partido. Aquele espaço é onde nós devemos nos ocupar. Nós devemos estar para estar fazendo a paz do mundo superior com este mundo. Este mundo depende dos filhos do Eterno. Este mundo ele depende dos justos. Este mundo ele depende de cada pessoa que foi despertada pela Torá, de cada alma judia que sabe que é o povo de Israel que tem que trazer luz e paz para este mundo. Então, ali é onde nós devemos estar. É ali onde a necessidade se encontra, que nós devemos suprir aquela necessidade. Ali onde a carência se encontra, que nós devemos estar suprindo aquela carência. Ali é o Vav partido. E aí a gente vai estar trazendo paz do mundo superior com o mundo inferior. Foi o que Pinhas fez. Então, quando ele ganha, né, a aliança de paz, ali ele vai estar de fato sendo colocado no lugar onde ele realmente de fato tem que estar, não em outro lugar, mas naquele lugar. Ele estava na hora certa e no lugar
e no lugar certo. Nós somos, com o Eterno, co-criadores. O Eterno, ele quer isso. Ele nos criou para isso, para sermos co-criadores com ele. Não à toa nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Baruch Hashem. Nós temos que avançar e correr porque o tempo está avançando. Mas vamos lá. E o terceiro ponto que eu queria trazer é quando começa o primeiro versículo do capítulo 26. Há uma quebra dentro do próprio versículo. Ele separa a palavra mortandade do restante do versículo. Isso também aí tem um mistério, tem um ensino para nós. Veja. Essa palavra aqui, pasuk, beametzah pasuk, ou seja, aqui ele está querendo dizer que o versículo está quebrado. Ou seja, onde tem a palavra hamagefá, que é mortandade, né, que é a praga, ela está separada do restante do versículo. Por isso que eu trouxe o texto também em português para você observar. Isso aqui é o texto lá da Sefer. Aí no versículo 26 vai dizer assim: e foi depois da mortandade. A vez que tem um espaço, e aí continua o versículo. Isso aqui ainda é o versículo 1. Versículo 1, aí tem uma quebra para que mortandade e continua. E falou o Eterno a Moisés e Eleazar, filho de Arão. Então aqui tem um ensino para nós. Aqui também tem um mistério para a gente observar, né? Esse é um espaço dentro desse versículo, depois da palavra, né, mortandade, que significa epidemia, é uma forma de blindagem, né? Nós nunca devemos estar conectados juntos com a negatividade. Então ele pega uma palavra negativa, que é a magefá, mortandade, né, e separa ela do restante do versículo, né? Então, que a gente tem que se blindar com isso. A gente tem que separar, deixar o negativo de lado. Nunca procurar associação, nunca permitir. É por isso que nós devemos usar nossa fala para trazer sempre vida e não morte. Usar nossa fala para, de fato, trazer bênção, trazer palavras de vida, de cura, palavra de conforto, palavra de admoestação, palavra de esperança, palavras que, de fato, faça com que o reino do Eterno se estabeleça neste mundo. Então, isso aí é um sinal para a gente separar o negativo daquilo que de fato é santo, daquilo que de fato é positivo, né? Então, é contra as forças, inclusive da enfermidade, né? Porque este mês de Tammuz ele é conhecido como um mês de cura, de saúde, né? De sanação. Então, nós temos que nos conscientizar disso, nos aperceber disso e avançar neste propósito. Amém? Então, avançando, eu queria agora falar lá das filhas de Zeloferrad, que elas, de uma forma brilhante, conseguem ampliar, né, aquilo que a Torá ela estava determinando. Interessante que elas conseguem, junto a Moisés, né, vencer Moisés nos argumentos. Isso é muito interessante. Então veja, a mulher, ela foi o último ser a ser trazido à luz para este mundo, né? Então a mulher ela é a cereja do bolo da criação do Eterno. E ela não é criada do pó da terra. Ela tem uns elementos do pó da terra, mas ela é criada a partir de dentro do homem. Então ela é tirada de dentro do homem, né? E a mulher ela não foi tirada à toa. A mulher ela foi tirada para exercer um papel essencial e fundamental na sociedade. E hoje nós estamos descobrindo isso, né? Mais e mais mulheres ocupando lugares de destaque, lugares de liderança, trazendo transformação, trazendo de fato, né, uma nova realidade
para este mundo, né? Não é o ideal, porque o sistema sempre se levanta para confundir. O sistema sempre se levanta para distorcer. Então a mulher, de fato, ela tem que ser feminina, né? A mulher, ela tem uma luz própria. A mulher, ela tem uma posição própria junto ao Eterno, que não precisa estar competindo com os homens, nem querendo fazer as mesmas coisas que os homens, né? Quando a mulher está tentando fazer isso, ela está se diminuindo. Ela está perdendo a sua força, o seu brilho, a sua luz, né? Então, de fato, a mulher, ela tem que somente estar atenta a ouvir a voz do Eterno e encaminhar. E interessante que a mulher, ela é trazida lá do sexto para o sétimo dia, né? Nós estamos vivendo, entrando, né, do sexto milênio para o sétimo milênio, e vendo a mulher novamente aparecer com muita força. Então isso aí é um sinal para nós. Então aqui, as filhas de Zeloferhad, elas apresentam uma petição interessante, né? Porque elas pagaram um alto preço. Vamos ver o texto lá no capítulo 27. Olha, o que é que o capítulo 27 diz? E vieram as filhas de Zeloferhad, filho de Jefé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de Yosef. E estes são os nomes de suas filhas: Maclas, Noa, Rogla, Milca e Tzitza. E estiveram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o Eterno no grupo de Cora, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que será tirado o nome do nosso pai do meio de sua família, por não ter filhos? Dar-nos posse entre os irmãos do nosso pai. E levou Moisés a causa delas perante o Eterno. Veja, ela enfrentou toda a congregação, todos os príncipes, todos os líderes, o sacerdote e o líder do povo, Moisés. E elas conseguiram, com um argumento tremendo, aquilo que de fato elas estavam querendo. Então vejam, elas se prepararam, elas tiveram a percepção que nem Moisés teve, e conseguiram a herança da terra. O Eterno, ele deu ganho de causa a elas, porque o argumento delas foi perfeito, foi brilhante, e é assim que se espera das mulheres judias, né? Essa sabedoria elevada, né? Para fazer com que a Torá, de fato, ela extraia todos os seus segredos, né? E tragam novidade de vida para as nossas casas, né? E é interessante que elas tinham perfeita consciência do que estavam fazendo. Primeiro, elas tinham o argumento certo e trouxeram o argumento certo no tempo certo. Essas mulheres, elas deviam ter entre 25 e 40 anos. Por quê? Porque depois lá dos episódios dos espias, o povo ia vagar 40 anos no deserto. Então elas com certeza já deviam ter nascido naquela época. O pai morre, ela diz que o pai morreu no seu próprio pecado. Ou seja, ela diz: olha, ele não participou lá da rebelião de Cora, ele não participou daquele assunto dos espias, ele morreu no seu próprio pecado. Então por que será negado para nós a herança da terra? E é interessante que tem um Midrash que ele vai contar como foi que elas conseguiram convencer Moshe. O Midrash diz assim: as filhas chegam para Moisés e dizem: olha, dê-nos uma porção da terra junto com os irmãos do nosso pai. E aí Moshe lhe responde: é impossível uma filha herdar. A Torá não permite. Ela pergunta: por quê?
E aí Moisés responde, vocês são mulheres. A herança está para os homens, os filhos homens, não para as filhas mulheres. E aí elas vêm com um argumento que faz com que, de fato, aquela situação mude, né? E aquela orientação da Torá também seja ampliada. Elas dizem, pois então, nós queremos que a nossa mãe, ela tenha uma nova chance com um casamento de levirato, ou seja, um herdeiro, ela se case com um parente do nosso pai falecido para que ela possa ter filhos homens. E aí Moshe lhe diz, isso não é possível, porque o casamento do levirato se dá quando o homem ele morre se deixar filhos, ou seja, filhos e filhas. Ele morreu e tinha filhas. Ele disse, não é possível. Quando há filhos, né, não é possível. Então elas deram um checkmate a Moisés aqui. Elas disseram, você está se contradizendo, Moisés. Ou não somos sementes e a obrigação do levirato se aplica à nossa mãe, ou somos sementes e podemos então herdar a terra nós mesmos. E foi aqui que Moisés ele conseguiu perceber aquilo que elas perceberam primeiro. Porque elas eram sementes. Ou seja, se eram sementes, então elas tinham direito também à herança da terra. Quando Moisés leva o caso para o Eterno, ele diz, olha, elas têm razão. As filhas, elas têm direito à herança da terra. E assim vai ser feito. E assim foi. Então elas conseguiram vencer Moisés nesse argumento, né? E é interessante que nós vivemos um tempo onde a carência de liderança ela é muito grande. Então nós precisamos de fato de líderes verdadeiros, líderes comprometidos, né? E aí tem uma pergunta importante para isso, né? Por que precisamos de líderes? Por que precisamos de líderes? Líderes de fato são importantes ou não? Há pessoas que acham que não precisam de líderes, que líderes são um desperdício, que líderes são um atrapalho para suas vidas. Mas o líder, ele é importante e essencial. Por quê? Porque o líder, ele tem uma utilidade. Todo agrupamento, né, humano, sem líderes, ele está fadado ao fracasso. Está fadado a fracasso. Já tivemos várias experiências com isso. Grupos horizontais de pessoas onde não tinha liderança viraram bagunça. Eles não conseguiram se entender, eles não conseguiram avançar. O líder faz com que o povo avance, o líder faz com que de fato haja ordem. Então o líder tem essa utilidade. Então a liderança ela é necessária por conta disso. A utilidade que o líder tem diante do povo, diante de um agrupamento, de fazer com que esse povo ele cresça, ele avance, né? E aí as mulheres elas conseguiram esse papel de liderança, né? E conseguiram, né, ir mais além, né? Porque aí elas puderam contrair casamento, ter seus filhos e herdar a terra. Olha, quando o povo estava com conversa de voltar para o Egito, essas mulheres queriam uma porção da terra. Que coisa tremenda, que lição para nós, né? Ou seja, nós devemos ansiar por estar em Israel, fisicamente e espiritualmente, né? É isso que tem que ser o nosso combustível, isso tem que ser a nossa motivação, a terra de Israel. Quando o povo estava querendo voltar para o Egito, essas mulheres estavam querendo herdar parte da terra. Por quê? Porque elas estavam olhando para o futuro. Como eu falei no início da porção, ela fala sobre futuro, ela fala sobre herança. Então nós temos que estar sempre olhando para o futuro, né? E preparando a nossa herança espiritual para os que vão vir depois de nós. Baruch Hashem. E finalizando a nossa porção, ele vai falar novamente de as festas do Eterno, e eu vou conectar novamente com o tempo que nós estamos vivendo, que é o Ben Hametzarim, os 21 dias de dificuldade, 21 dias de estreiteza, 21 dias onde o povo de Israel, ele sofreu vários
reveses, né? Aí Baruch Hashem, o Eterno está no comando e no controle de todas as coisas, né? Nós já estamos com 1 hora aqui de estudo, então eu peço paciência de vocês por mais um tempinho e nós vamos concluir a nossa porção, amém? Então vamos lá. O Ben Hametzarim, como eu falei no início, não é a época mais trágica, período mais doloroso, sofrimento mais agudo do que o que aconteceu ao longo da história com o povo de Israel durante as 3 semanas, ou seja, durante esses 21 dias, do 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, né? Então, começando no dia 17 de Tammuz e terminando no dia 9 de Av, né? O povo judeu, como indivíduos e como um todo coletivo, lamentam e relembram as várias dolorosas tentativas de nossa destruição que ocorreram nessa época. Então é dito que no dia 17 de Tammuz, né, foi quando Moisés quebrou as primeiras tábuas da lei que foi dada para ele, foi nesse dia, né, no ano de 1313, antes da Era Comum, certo? Nesse mesmo dia, né, 1382 anos depois, né, as legiões romanas romperam as muralhas de Jerusalém, depois de um cerco de 30 dias, né? Ou seja, eles conseguiram romper as muralhas e destruir o templo. Também foi no dia 17 de Tammuz. Aliás, romperam as muralhas no dia 17 de Tammuz e pouco tempo depois destruíram o templo no dia 9 de Av. Então, durante 3 semanas, a batalha foi travada em Jerusalém até ela ser conquistada. E o templo sagrado acabou sendo destruído, né? E aí, veja que coisa interessante. O Talmud de Jerusalém, nos diz que os 21 dias das 3 semanas correspondem a uma visão do profeta Jeremias, que ele teve sobre a destruição do templo. Jeremias viu um maquel shaked, ou seja, um cajado de madeira de amendoeira, e ouviu Deus alertá-lo de que o mal era iminente, pois eu apressarei no hebraico shoked, minha palavra para fazê-lo, né? Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. O Talmud explica, a amêndoa ela leva 21 dias para florescer até amadurecer. Então veja aí a conexão dos 21 dias, né? Por que ele viu uma vara de amendoeira, né? Por que a amendoeira brotava, né? E a amêndoa, quando ela brota, no início ela é amarga, mas no final ela é boa. No final ela é tov, é bom. Ou seja, o ditado que nós sempre dizemos, ganzu letová, né? Tudo é para o bem. No final, a gente vai descobrir o bem oculto no meio da escuridão, no meio do mal. Então, a amêndoa leva 21 dias desde que floresce até amadurecer. Isto corresponde aos 21 dias entre o 17 de Tammuz, quando as muralhas de Jerusalém foram rompidas, e o 9 de Av, quando o templo sagrado foi queimado. E é interessante que 21 dias o dia tem dia e noite, então se são 21 dias, são 21 dias e 21 noites, e 21 mais 21 dá 42. 42, ele vai falar sobre a jornada que Israel teve quando sai do Egito até chegar em Canaã. É de que são 42 jornadas. E espiritualmente, isso se aplica a cada um de nós. Porque nós, de uma forma perceptível ou imperceptível, nós passamos por essas 42 jornadas. Quando saímos do Egito até chegar em Canaã. Quando nós temos consciência disso, nós vamos observando cada estação, em cada jornada, vamos superando cada obstáculo. Então esses 21 dias, na realidade são 42, porque é 21 dias e 21 noites, dá 42. E aqui eu vou trazer um mapa, que é um dos meus mapas favoritos. Veja, então nós temos aí um mapa do povo saindo do Egito,
O Egito é trevas. Quando o povo sai do Egito, ele sai de Ramsés. A primeira parada é em Sucot. Ou seja, Sucot é cabana, né? Já apontando que aquela passagem pelo deserto seria uma transição, seria temporária, porque cabana, ninguém mora em cabana. Cabana ela só serve para estar por pouco tempo. E aí o povo vai para o deserto. O deserto é inconstância. Então, Egito é trevas, o deserto é inconstância. Não devemos estar nem nas trevas, nem devemos ser inconstantes. Nós devemos estar na batalha para conquistar a terra de Canaã. Você vê aqui que nesse mapa ele aponta as principais paradas, mas se formos olhar para o texto da Torá, ele vai falar sobre as 42, são 42 jornadas. Ou seja, se eu pegar esses 21 dias, e aí vou dividir 21 dias e 21 noites, vai dar 42, já está falando sobre essa jornada que nós temos que fazer do Egito, que é trevas, né, caminhando para a inconstância, que é o deserto, saindo da inconstância e indo para a batalha, que é o que nós devemos fazer para conquistar aquilo que o Eterno tem que é para nós. E aí a porção ela se encerra falando das festas do Eterno. E aí se nós formos observar as festas do Eterno, todos os dias de festa, se somarmos, vão dar exatamente 21 dias. Então, é 21 dias de aperto, de dificuldade, de angústia, mas que no final tem algo bom, que são as solenidades da festa. As solenidades do Eterno são os tempos determinados por Ele para que nós possamos, né, acessar níveis de elevação espiritual mais fortes. Podemos crescer e expandir espiritualmente. Veja, os 21 dias do período de Bet Hametzarim começam em 17 de Tammuz. O número 17 é numericamente equivalente a Tov, né? Tov é bom. Então a palavra em hebraico significa bom. Claramente, este bom não é revelado, mas o oculto dentro da escuridão está o bem que será revelado. Ou seja, Ganzul Letová, tudo é para o bem. Algo que aparentemente é para a nossa destruição, é para a nossa derrota, é aquilo que vai nos trazer a nossa vitória. Além disso, enquanto nós temos 21 dias dessa situação de luto, encontramos que ao longo do calendário judaico também existe 21 dias de festividade, né? Shabat é um dia, Rosh Chodesh é outro dia, celebração do novo mês. Pessa, a data que marca a nossa saída da escravidão para a liberdade, são 7 dias. Isso aí já vão 9. Shavuot, considerando o dia de nosso casamento com o nosso Criador, quando merecemos receber a Torá, é um dia, mais um, 10. Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, né, que é o início do novo ano judaico, né, no calendário civil, são 2 dias, aí vão 12. Yom Kippur, 13. Sukkot são 7 dias, aí faz 20. E Shemini Atzeret, né, que é com Simchat Torah, faz 21. Então 21 dias, vai casar exatamente, vai bater. Como eu disse, não tem ponta solta no hebraico, não tem ponta solta na Torá. Então esses 21 dias, né, de angústia, de aperto, de luto, onde nós nos restringimos de muitas coisas, no final vai trazer algo bom, vai trazer a luz, vai trazer fortalecimento, maturidade, vai trazer consciência espiritual para as nossas vidas. E aí nós vamos poder viver de fato a vida que o Eterno tem e quer para nós. Então, como eu falei no início, essa é a grande mensagem da porção de Pinhas, né? Falando sobre o futuro, né? E nosso futuro é a terra de Israel, as festas na terra de Israel, porque esses dias, né, eles são contados, né, como se estivéssemos celebrando, né, em Israel. E aí a importância da terra de Israel, mais uma vez, porque muitas festas, quando são celebradas fora de Israel, tem dias diferentes, mas dentro de Israel é de fato desse jeito que eu falei. E esta herança que nós temos que colocar nas nossas mãos, cuidar e levar adiante, para o bem do povo de Israel, para a glória do Eterno e para o bem de toda a humanidade. E assim nós estaremos estabelecendo o reino do Eterno
neste mundo e vivendo outras experiências, outras realidades que estão disponíveis para nós, mas nós temos que nos voltar para a Torá do Eterno e a sua vontade para poder desfrutar destas bênçãos. Amém? Meus irmãos, é isso que nós queremos falar. Nós já estamos aí já com 1h15, Baruch Hashem, mas Ganzul Letová, tudo é para o bem e que o Eterno ele continue a fazer prevalecer a vontade e o propósito dele sobre as nossas vidas, né? Apareceu aí várias vezes para você como você pode, né, nos ajudar e colaborar com a Kehilá, com a Beit Peniel de Fortaleza, né? Aqui é um farol do Eterno, aqui é um farol da Torá, aqui nós estamos para ensinar a Torá, viver Torá, né? Viver de fato um judaísmo, né, vibrante, pulsante, né? E que você possa, se o Eterno tocou no seu coração, colaborar conosco, nos ajudar nessa obra e juntos, né, podemos estar alcançando mais e mais almas judias, né, que estão perdidas, que estão sem rumo, que estão querendo um significado para as suas vidas, né? E aqui na Beit Peniel nós temos de fato vivido coisas tremendas, experiências com a Torá do Eterno, com o Espírito do Eterno. Nós temos desfrutado, né, de muitas coisas boas, né? São muitos desafios, são muitas lutas, mas nós estamos firmes e fortes, vencendo e avançando para a honra e para a glória do Eterno. Amém? Então, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, abençoe a tua casa, a tua vida, né? Traga cura, né? Traga saúde, prosperidade para você e sua casa, né? Este é o tempo, né, que é mais propício para isso, e assim que o Eterno ele continue a nos abençoar e a fazer prevalecer a vontade e o propósito dele sobre as nossas vidas. Amém? Baruch Hashem, Shabbat Shalom e até a próxima oportunidade com a permissão do Eterno de Israel. Amém.